Vamos agora falar da distribuição anormal dos gases abdominais, depois de termos passado em revista todas as técnicas do abdômen superior e de termos visto a distribuição normal dos gases abdominais. Comecemos pela distensão gástrica. A distensão gástrica é, enfim, um achado relativamente pouco frequente. Nas crianças é, no entanto, mais frequente observá-la, sobretudo em casos de aerofagia, nas crianças muito chorosas que engolem bastante ar. O que interessa essencialmente é tentar diagnosticar e demonstrar nas causas de distensão gástrica se trata de um íleus paralítico, portanto a dinâmica, ou pelo contrário de um íleus mecânico, portanto a existência de obstrução. A obstrução pode estar associada a causas parietais intrínsecas, a tumores gástricos, a estenoses não tumorais, como nos casos da fibrose reparativa de úlceras, nos casos de estenoses pilóricas avançadas ou no caso de estenose hipertrófica do piloro na criança. Também há causas parietais extrínsecas, como a invasão tumoral, nomeadamente a segunda porção do duodeno associada às neoplasias pancreáticas, e as causas intraluminais, como sejam a presença de corpos estranhos intragástricos, também chamados e designados por bezoares. Portanto, a distensão gástrica é um achado relativamente raro, de forma isolada, e a associação com a distensão de outras ânsias intestinais poderá apontar para um quadro obstrutivo e, portanto, será através da observação conjunta do estômago e das restantes vísceras ocas e intraabdominais que resultará mais facilmente o nosso diagnóstico no sentido da obstrução ou no sentido do íleus paralítico. Também aqui nesta imagem podemos observar outra alteração relacionada com a câmara de ar gástrica, em que esta está ausente abaixo da cúpula diafragmática esquerda, o que se pode ser visível sempre que haja uma estenose amontante do esófago, nomeadamente nas situações de acalásia, como a que se demonstra com a terminação em bico de lápis do esófago distal, ou ainda dos tumores esofágicos inultrapassáveis. De referir que nesta imagem da radiografia do tórax, para além da ausência da câmara de ar gástrica, nota-se ainda um duplo contorno a nível da auricular direito, que corresponde ao megaesófago associado a esta situação de acalásia. A distensão do intestino delgado obriga ao reconhecimento do padrão gasoso normal e, em princípio, já vimos no abdômen simples que a quantidade de gás no intestino delgado é muito escassa, mas em alguns casos poderá ser identificada um ou dois pequenos níveis hidroaéreos quando a radiografia é obtida em ortostatismo, mas efetivamente a quantidade de gás a nível do intestino delgado em geral é bastante diminuta. O que é que se considera então dilatação do ponto de vista radiológico? Sempre que haja múltiplas ânsias intestinais, sobretudo quando estas ânsias intestinais têm um calibre na ordem ou superior a 2,5 cm. Portanto, nestas situações, de facto, podemos suspeitar da existência de uma oclusão, de uma obstrução intestinal, ou então de um íleus paralítico. Para além da dilatação, o que devemos ainda reconhecer, e para reconhecer que são efetivamente as ânsias de intestino delgado envolvidas neste processo de dilatação, a sua localização central no abdômen e a presença das válvulas coniventes, manifestadas por pregas parietais completas, finas e justapostas. Neste diapositivo podemos então ver a distribuição central a nível do abdômen, com a dilatação das ânsias junoileais, com um calibre superior aos 2,5 mm, e podemos também observar as imagens correspondentes às válvulas coniventes que rapidamente nos demonstram tratar-se de intestino delgado. A distribuição das ânsias no abdômen é também conhecida, seguindo a sua fixação à parede abdominal posterior, portanto a raiz do mesentério, com uma orientação oblíqua de cima para baixo e da esquerda para a direita. Nesta imagem podemos observar também, com o paciente obtido em decúbito dorsal,
e desde já gostaria também de salientar que as radiografias obtidas em decúbito dorsal, em geral, são superiores para o reconhecimento do padrão de dilatação intestinal às obtidas em ortostatismo. Portanto, sempre que se suspeite de uma obstrução intestinal ou de dilatação das anças intestinais, a radiografia simples do abdômen obtida em decúbito dorsal deve ser sempre a primeira radiografia obtida. A radiografia em ortostatismo é uma radiografia complementar. Portanto, aqui temos este exemplo em que é claramente identificado e com toda a facilidade se distingue a dilatação do intestino delgado pela sua localização central no abdômen, pela imagem das pregas coniventes, diferenciando-a, por exemplo, da dilatação do cólon que se pode ver em sede justadiafragmática do lado esquerdo, onde vemos as imagens correspondentes às pregas incompletas que representam as austras. Por último, a distinção cólica, reconhecendo o padrão gasoso normal mais uma vez, temos em geral que há um aspecto mosqueado do cólon direito, o que está relacionado com a presença de fezes semissólidas e de fezes já menos hidratadas, com reabsorção de água a nível do cólon esquerdo, que poderão formar, portanto, as síbalas. Existe também pequena quantidade de gás a nível do cólon, mas em geral é habitual reconhecer pelo menos um ou dois segmentos do cólon. Quanto à dilatação, terá que ter uma localização compatível, portanto, seguindo a imagem correspondente ao quadro cólico. As austras cólicas correspondem, então, às pregas espessas incompletas que deverão ser reconhecidas e depois há que pensar que a dilatação do cólon poder-se-á fazer de forma isolada ou associadamente à dilatação do intestino delgado. Tudo depende da competência da válvula ileocecal. Se a válvula for competente, só haverá distensão cólica. Se esta for incompetente e deixar passar grandes quantidades de gás, poderemos então ter uma dilatação mista, quer de cólon, quer do intestino delgado. Quanto à distensão intestinal, quer agora observada como intestino delgado ou de cólon, ela pode ser devida a simples meteorismo, a um íleos paralítico, a um íleos mecânico. E, portanto, é essencialmente estas duas últimas situações que nos interessa diferenciar e diagnosticar. O meteorismo está associado a uma deglutição excessiva de ar. É relativamente frequente ver este tipo de aspecto em doentes acamados, sedados ou em doentes que possuam hipocaliemia. A hipocaliemia também promove a distensão intestinal. Por último, os doentes com uma dor abdominal aguda poderão ter formas mais localizadas de distensão abdominal relacionada com um quadro local de íleos paralítico, como se pode observar, por exemplo, nos pacientes com uma pancreatite ou com uma cólica renal. Depois temos os íleos paralíticos. Os símbolos paralíticos poderão ser visíveis nos casos de peritonite ou de megacólon tóxico, por exemplo, na colite ulcerosa, e correspondem a uma dilatação generalizada do intestino de forma relativamente indiferente. Por vezes, pode observar-se também nos processos inflamatórios uma dilatação localizada de uma ança, como sucede nas pancreatites, que corresponde também ao chamado sinal da ança sentinela. Por último, o íleos mecânico poderá estar relacionado com causas parietais intrínsecas, como sejam um tumor primitivo, localizado quer no cólon, quer no intestino delgado. As causas parietais extrínsecas, muito frequentes, talvez a maior causa de obstrução intestinal, nomeadamente em pacientes submetidos a cirurgias prévias, onde essa obstrução é condicionada pela essência de bridas. Os casos de invasão tumoral e, finalmente, as causas intraluminais, também relacionadas com a existência de corpos estranhos, em particular com a presença de eventuais bezoares. Neste diapositivo nós podemos ver claramente também o padrão normal da distribuição gasosa intestinal, na imagem em cima à esquerda, em baixo a imagem correspondente à visualização de todo o quadro intestinal e cólico para marcação da zona onde as anças intestinais se projetam, na nossa radiografia simples do abdômen, e à direita aqui temos uma dilatação do cólon, reconhecida pela sua posição no abdômen, pela existência das austras
E também podemos ver, nesta mesma imagem, uma opacidade com densidade de tecidos moles a nível da escavação pélvica, correspondendo a um globo vesical, portanto a uma bexiga repleta de urina, e a dilatação faz sensivelmente até ao ansa sigmoide, que é o último segmento a ser observado. E há muito pequena dilatação do intestino delgado, portanto, provavelmente este paciente terá uma válvula ileocecal continente. Podemos ver também que todo o cólon direito, em particular os próximos do ângulo hepático, tem um aspecto extremamente heterogéneo, e isto deve-se à presença de resíduos fecais semissólidos a nível do cólon direito. Aqui temos o exemplo do megacólon tóxico, em que há uma dilatação isolada do cólon transverso, que por vezes podem-se observar grandes dilatações, podem chegar até aos 8 cm, e quando associadas a doenças inflamatórias intestinais, significam a presença de uma lesão parietal inflamatória muito marcada, podendo mesmo ocorrer perfuração. Portanto, a dilatação isolada de um segmento do cólon é representativa no contexto adequado da situação de megacólon tóxico. Como é que então podemos proceder à distinção entre íleos mecânico e íleos paralítico ou íleos adinâmico? No íleos mecânico, o que é importante é verificar até que ponto é que se observa a dilatação. Por exemplo, no cólon, na obstrução do intestino delgado, então não será de esperar que o cólon tenha ar. Se a obstrução for, pelo contrário, no cólon esquerdo, será normal que todo o intestino ajusante, portanto, sigmoide e reto, não possua ar. E, portanto, que não haja ar ajusante da obstrução. No íleos paralítico, pelo contrário, o que se observa é uma dilatação indiferente de todo o cólon e intestino delgado, e torna-se importante também tentar reconhecer que as zonas mais distais do intestino possuem gás no seu interior, nomeadamente a ampola retal, pelo que se poderá proceder, como técnica complementar, à realização de uma radiografia improcúbito com raio horizontal. Assim, essa radiografia, que tenta demonstrar a ampola retal de perfil, é trazida para um plano mais alto, por isso é que o paciente está em procúbito, e esperando o tempo suficiente, à volta de 10 minutos antes de realizar a radiografia, dá-se tempo bastante para que o ar possa subir à ampola retal e nesta tentativa conseguir diagnosticar e diferenciar o íleos paralítico do íleos mecânico. Há, no entanto, regras extremamente importantes para observar antes da tentativa do diagnóstico de oclusão intestinal. E estas regras destinam-se, como é lógico, a não baralhar e a não perturbar o quadro de dilatação que se observa. Portanto, antes da radiografia do abdômen simples, não deverá ser colocada ainda nenhuma drenagem, nomeadamente por sonda nasogástrica, nem efetuados clistés de limpeza. Portanto, realizar sempre a radiografia antes destes dois gestos. Depois é importante pensar no tempo de constituição do quadro de dilatação intestinal. Se for uma dilatação recente, isto é, inferior a 6 horas, poderá ainda existir ar ajusante da obstrução que não foi totalmente eliminado. E por isso há que dar, ou que perguntar, ou tentar saber exatamente há quanto tempo é que se instalou o quadro abdominal, para tentar evitar falsos diagnósticos ou erros na detecção do nível da obstrução. Por último, poder-se-á observar uma oclusão cólica com uma válvula ileocecal competente, e neste caso nós teremos uma ausência de dilatação do intestino delgado, devendo saber-se também que nestes casos pode existir algum perigo de ruptura do cego quando a dilatação cólica é extremamente marcada. Que tipos de radiografias executar? Já referi que as radiografias do abdômen com raios horizontais obtida em pé, em ortostatismo, não discrimina muito bem o tipo de íleos, uma vez que nos vai demonstrar, quer no íleos paralítico, quer no íleos mecânico, vai-nos mostrar a presença de estase a nível das ansas intestinais, que são manifestadas, do ponto de vista radiológico, pela presença de níveis hidroaéreos. Poderemos executar um decúbito lateral, mas é também uma má radiografia e muito pouco informativa na maior parte dos casos. E por último, podemos utilizar o perfil da ampola retal em procúbito, tal como há pouco foi explicado, nomeadamente na tentativa de tentar demonstrar algum gás residual na ampola retal.
No entanto, há também que não esquecer que alguns quadros de oclusão são incompletos e por isso poderá existir algum gás ajusante da zona obstrutiva. A radiografia simples do abdômen, que deve ser requisitada nas situações em que se suspeita de uma oclusão intestinal, deverá ser a radiografia simples do abdômen em decúbito dorsal com raios verticais. A radiografia em pé com raios horizontais é sempre uma radiografia de recurso, uma vez que aquela que permite determinar bem e avaliar bem toda a morfologia da dilatação é efetivamente a primeira daquelas radiografias. Há um outro sinal importante que convirá referir a nível das oclusões intestinais, que é que nem sempre o gás é dominante a nível das ânsias, porque as ânsias podem estar cheias de líquido, algum líquido transudado devido à situação mecânica aguda e que criam um sinal relativamente conhecido, que é o sinal do rosário, ou seja, as ânsias estão distendidas com líquido, têm pouco gás e há algum gás que se acumula entre as pregas das válvulas coniventes, como se fossem as contas de um rosário. E este tipo de situação traduz, em geral, uma obstrução extremamente grave. E aqui temos dois exemplos de um conjunto de radiografias obtidas respectivamente em decúbito dorsal com raio vertical e em ortostatismo com raio horizontal. No exemplo da esquerda é fácil observar o padrão de dilatação das ânsias intestinais, claramente superior aos 2 cm atrás referidos, e observar também a sua disposição central no abdômen, vendo-se ainda as válvulas coniventes. Na radiografia obtida em pé vemos níveis hidroaéreos, mas a qualidade global da radiografia não é tão informativa como no exame executado em pé. Um outro exemplo, agora com o radiograma do abdômen simples obtido em ortostatismo do lado esquerdo, em que, mais uma vez, temos dificuldades em perceber se são só as ânsias de intestino delgado ou se é o intestino delgado e cólon que estão afetados, quando na nossa radiografia simples do abdômen, feita em decúbito dorsal com raios verticais, com toda a vantagem, podemos observar que a dilatação é uma dilatação de intestino delgado e que correspondia, neste caso, a uma oclusão de intestino delgado por bridas. Cá temos mais um exemplo de um caso onde vemos múltiplas dilatações de ânsias de intestino delgado, alguma dilatação do cólon a nível do flanco esquerdo e pouco gás a nível do cólon. No entanto, este caso é um caso que é relativamente indeterminado do ponto de vista radiológico, podendo tanto corresponder a um quadro oclusivo como a um quadro de simples paralisia intestinal. Iremos ver como é que este quadro pode ser abordado ligeiramente mais à frente. Este é o tipo de radiograma também obtido em decúbito lateral, com raio horizontal e onde podemos ver múltiplos níveis hidroaéreos. É, no entanto, uma radiografia em geral de muito má qualidade, onde a informação diagnóstica pode ser perdida comparativamente ao outro tipo de incidência atrás referida. Neste diapositivo podemos observar na imagem da direita, essencialmente no flanco esquerdo, algumas pequenas imagens gasosas visíveis entre as válvulas coniventes. É este tipo de imagem que corresponde ao sinal do rosário e que traduz uma obstrução extremamente grave. No mesmo paciente, a imagem obtida em decúbito dorsal, com raio vertical, podemos observar o padrão de obstrução do intestino delgado com vantagem, portanto, relativamente ao radiograma obtido em ortostatismo, que, no entanto, também nos informa acerca deste sinal do rosário que, portanto, está em relação com uma obstrução bastante grave. Resumindo, e em relação ao diagnóstico do nível de obstrução nas situações de íleus mecânico, podemos observar que se a dilatação é essencialmente gástrica, sem dilatação dos segmentos a jusante, a obstrução será a esse nível. Poderemos ter obstrução de intestino delgado quando observamos conjuntamente a dilatação do estômago e intestino delgado, e depois temos as duas situações, consoante o cólon tem a válvula ileocecal competente ou incompetente. Se a válvula é incompetente, as situações de oclusão cólica cursam com obstrução de todos os segmentos a montante. Se a obstrução se faz com uma válvula ileocecal competente, então aí a dilatação será apenas uma dilatação visível a nível do cólon.
Uma vez chegados à presunção de que se trata de um quadro obstrutivo e em que já foi localizado pela análise dos parâmetros atrás referenciados, como se pode fazer o diagnóstico da causa da obstrução? Em geral, se a obstrução é no intestino delgado, poderemos utilizar um trânsito intestinal com bário diluído. O bário diluído serve apenas para evitar estar a dar um sulfato de bário extremamente espesso que pode, de facto, prejudicar aquela suspeita da obstrução a nível do intestino delgado. Se a obstrução é a nível do cólon, então estará completamente indicada a realização de opacificações intestinais do cólon, portanto um clister opaco, através da opacificação retrógrada, portanto por clister. A opacificação antrógrada na suspeita de obstruções do cólon, portanto por ingestão de papa baritada, está formalmente contraindicada pelo perigo que existe de impactação e transformação de uma suboclusão numa oclusão completa, uma vez que o bário sofre reabsorção de água a nível do cólon, tornando-se ainda muito mais espesso. Por último, os novos métodos seccionais, em concreto a TAC, têm a possibilidade de colaborar no diagnóstico efetivo das obstruções intestinais e na diferenciação com o íleos paralítico, definindo o nível e a causa da obstrução e com a capacidade adicional de diagnosticar outras alterações associadas eventualmente existentes. Aqui temos um conjunto de 3 imagens do mesmo paciente, em que, em regime de urgência, foi efetuada uma TAC abdominal para avaliação de um quadro oclusivo que se supunha no cólon descendente. As imagens, como vemos em cima à esquerda, mostram uma grande dilatação das ânsias de intestino delgado, que ocupam a posição central do abdômen, mas à direita vemos a dilatação do cólon ascendente e à esquerda a dilatação do cólon descendente. Na imagem imediatamente a seguir, portanto em cima e à direita, observamos que o cólon descendente é agora substituído por uma imagem onde há um evidente espessamento parietal concêntrico que corresponde a uma neoplasia do cólon descendente obstrutiva e, finalmente, na imagem ainda mais inferior, podemos já ver o retorno a nível do cólon descendente, o retorno à normalidade, com um cólon esquerdo totalmente colapsado, sem ar no seu interior. Portanto, aqui está um exemplo simples onde a tomografia computurizada pôde, com toda a vantagem, demonstrar não só e caracterizar o quadro oclusivo, como o seu nível, como ainda a causa, neste caso, uma formação tumoral do cólon descendente. E gostaria de mostrar esta imagem onde efetivamente é visível esta dilatação intestinal. É uma dilatação que predomina claramente a nível do intestino delgado. Há uma discreta ectasia, dilatação do cólon esquerdo junto ao ângulo esplénico. É uma paciente, como se pode ver pelos agrafos pélvicos, tinha sido sujeita recentemente a uma cirurgia pélvica. Suspeitava-se se se trataria de uma obstrução ou eventual íleos paralítico e aqui temos o exemplo da contribuição da tomografia computurizada, mostrando grande dilatação das ânsias de intestino delgado, onde pode ser reconhecido o padrão das válvulas coniventes, a existência inclusivamente do sinal do rosário com pequenas imagens de bolhas gasosas aprisionadas entre as válvulas coniventes e uma quantidade de líquido a preencher as ânsias de intestino delgado. Mais abaixo, no entanto, e nos cortes inferiores da pelvis, podemos observar que a ampola retal também se encontra totalmente distendida, com gás, com fezes e também com algum líquido. Portanto, perante estas imagens foi possível, de facto, chegar ao diagnóstico de um íleos paralítico pós-operatório e observar tranquilamente e utilizar apenas um tratamento meramente conservador nesta paciente e assim evitar uma nova cirurgia.